Irmãos, Jó, capítulo 42, versículo 1 ao versículo número 10, todos acharam? Bem? Vamos lá então, acompanhe comigo, deixa a Bíblia aberta como é de costume. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendias, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. E te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós vos disseste, não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo quanto antes possuía. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a gente sabe do enredo final da história de Jó, porque nós temos o livro de Jó em nossas mãos, não é isso? Nós temos a história de Jó em nossas mãos. E nós olhamos para essa história de Jó já com o olhar daquilo que foi consumado, daquilo que já aconteceu. Mas se nós olharmos agora a história de Jó pelos olhos do que Jó viveu e passou, nós vamos começar a entender melhor a grandeza daquilo que Jó viveu na presença de Deus, né? Porque é fácil a gente olhar uma história depois de concretizada. É fácil nós olharmos alguma coisa que alguém fez, mas muitas vezes não entendemos como essa pessoa passou a chegar ao ponto dele ser um cadáver ambulante, a chegar a um ponto que ele era um morto-vivo, que diz a palavra do Senhor que a sua pele, o seu corpo estava completo de uma chaga mortal, ao ponto que ele se abominava de si mesmo, ao ponto que eles olhavam para ele: como que pode isso? Por que Deus pesou a mão sobre a vida de Jó? Assim foi o questionamento dos amigos de Jó. Jó deve estar em pecado, alguma coisa Jó cometeu para Deus pesar uma mão de tão grande sofrimento que Jó estava passando. Mas nós temos que analisar um ponto importante nessa vida de Jó. Nós temos que analisar um ponto importante do que acometeu a vida de Jó e como que foi essa história. E o ponto importante, irmãos, que nós temos que analisar nessa história de Jó, ela começa no capítulo de número 1. Por quê? Porque olhamos capítulo 1 e capítulo número 2, quem vai dar testemunho de Jó é o próprio Deus. Já pensou, irmão? Imagina comigo, Deus olhar do céu
e olhar assim uma pessoa, um ser humano, e o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, dar testemunho dessa pessoa? Testificar dessa pessoa? Porque foi assim que Deus fez com Jó. Porque muitas vezes nós olhamos para o sofrimento de Jó, para que Jó padeceu, tudo que aconteceu na vida de Jó, e Deus chega no final da história, lá no capítulo de Jó, capítulo 42, Deus dá tudo em dobro a Jó, porque Jó orou pelos seus amigos que queriam ver o mal de Jó. Mas nós olhamos que quem coloca Jó nesta provação que Jó passou, não foi ninguém, não foi amigo, não foi esposo, não foi filho, não foi o próprio Jó, mas quem coloca Jó nessa situação que está passando aqui foi o próprio Deus. E a gente passa por situações na nossa vida que é o próprio Deus que nos coloca nessa situação para testar a minha vida e a tua vida, para testar e provar a minha fé e a tua fé, a minha caminhada e a tua caminhada na presença do Senhor. E às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, e às vezes nós não entendemos até mesmo o que Deus está fazendo na nossa casa, e às vezes Deus está fazendo para restituir em dobro na tua casa, às vezes Deus está fazendo na tua família, na tua parentela, ou na tua vida, para Deus restituir em dobro na tua vida. E às vezes nós preferimos reclamar de Deus, mas às vezes nós não confiamos em Deus, porque Jó, ele levanta os olhos para os céus e ele fala assim, irmãos, ele fala assim no versículo aqui do número 2, bem sei eu que tudo podes. Aleluia, Deus. Eu sei, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer. Aí Deus olha, e engraçado, irmão, sabe uma coisa? Satanás é muito intrujão, não é só na minha vida, na tua vida não. Porque diz aqui no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, que Deus estava reunido com seus filhos, a saber, os anjos. Aonde? Nas regiões celestiais. E quem chega no meio da reunião? O diabo. Quem convidou o diabo para ir lá? Ninguém. Ele não chegou? Lá onde Deus estava nas regiões celestiais, Deus reunido com seus filhos, a saber, os anjos, Satanás chega no meio, e Deus vê Satanás, e Deus olha para Satanás: ei, o que você está fazendo aí? Aí Deus olha para ele e fala assim: você está vendo lá meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, homem cheio da presença do Senhor. Aí sabe o que o ousado Satanás fala para Deus? Sabe o que ele fala para Deus? Ele quer debater com Deus ainda. Também você cercou ele de bens. Ele tem todas as coisas, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem gado. Porque a palavra do Senhor, irmão, vai dizer que Jó, ele era o homem mais rico de onde? Do Oriente. No Oriente não tinha ninguém mais rico, mais próximo do que Jó. E na terra, olhado por Deus, não tinha ninguém mais fiel a Deus do que Jó. Olhando no olhar de Deus, não no olhar humano, no olhar do próprio Deus. Jó, íntegro, reto, temente ao Senhor, e se desvia do mal. Porque diz a palavra do Senhor que Jó se levantava de madrugada para orar pelos filhos, amanhecia o dia Jó, ia levar sacrifício para os seus filhos, e ele falava assim: ainda que meus filhos não tenham pecado, mas mesmo assim eu vou oferecer sacrifício por eles, mesmo que meus filhos não tenham pecado, mas mesmo assim eu vou orar por eles. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela tua família? Tem orado pela tua casa? Você tem orado pelo teu ministério? Você tem orado por aqueles que têm andado longe do Senhor, ainda que eles não estão caminhando na presença do Senhor, ainda que ele não esteja em pecado, ainda que ele esteja também servindo ao Senhor, mas o Senhor nos ensina nessa noite que nós temos que orar pela nossa família para continuar de pé perante ao Senhor. É isso que Jó fazia, simplesmente isso. Ele levantava de madrugada, ele já posso de madrugada, não vou levantar, vou orar não. Mas o teu filho, será que está coberto debaixo da tua oração? Será que o teu filho está debaixo da tua bênção? Será que o teu filho está debaixo da tua provisão perante o Senhor? Às vezes nós não queremos sacrificar algo em nossa vida, até mesmo em prol dos nossos filhos. Imagine em prol do nosso irmão. Imagine em prol daquele que não é meu filho, não é meu parente. Mas o Jó é um exemplo para nós, que ele levantava de madrugada, ele consagrava os seus filhos, ele sacrificava ao Senhor. Mas agora chega outro Jó no meio de Satanás, lá no meio dos filhos de Deus.
E Deus fala: está vendo Jó? Está vendo, Senhor, você deu tudo para ele, ele tem tudo. Aí sabe o que Deus falou para Satanás? Deu um tapa na cara de Satanás. Sabe qual foi o tapa? Você pode ir lá e pode tocar em tudo que ele tem, mesmo na vida dele. Ah, Senhor, agora eu quero ver se ele vai blasfemar na tua cara. Então, Senhor, posso tocar? Pode tocar, vai lá. E Satanás foi. E diz a palavra do Senhor que Satanás tirou tudo de Jó, mas só não tirou a vida. Aleluia. Eu conheço um Deus que restaura, irmãos. Glória a Deus. Eu conheço um Deus que restaura. Louvado seja o nosso Deus. Por meio da oração, Deus restaura. Por meio da oração, Deus revira o cativeiro. Por meio da oração, Deus traz quem está longe para perto. Por meio da oração, da força de ação, Deus muda o quadro da história. Foi assim que Deus entrou na história de Jó. Aleluia. E agora Satanás foi. E foi com fúria, irmão. Foi com fúria, sabe por quê? Ele arrancou tudo de Jó. Em quantos anos, irmãos? Quem me ajuda aí? Quantos anos ele arrancou tudo de Jó? Alguém sabe, irmãos? Ele acabou com tudo que Jó tinha. Foi quantos anos? Um dia só. Ele arrancou tudo o que Jó tinha. Veio a tempestade. Os filhos estavam reunidos lá. Caiu a casa. Morreu todo mundo. Morreu todos os gatos. Morreu todos os servos. Tudo foi morrendo. Tudo foi acabando. Ele toca na vida de Jó. Jó agora fica doente. Aí quando a mulher dele olha para aquela situação, porque, irmãos, às vezes quem está ao nosso lado em comunhão, é muitas vezes que nós queremos mais um ombro amigo, não é isso? Se eu tenho minha esposa, eu espero um ombro amigo dela, eu espero um ombro amigo meu, não é isso ou não é? Aí já pensou, quem de quem a gente espera um ombro amigo, a pessoa vira na tua cara e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia! Só Deus pode dar estrutura, porque aquele homem de Deus ele levanta e fala assim: falaste como uma louca mulher. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, Jó dá um tapa na cara de Satanás. Sabe por que Jó dá um tapa na cara de Satanás? Porque ele começa a derrubar alguns questionamentos e alguns ideais que Satanás tinha em relação ao ser humano. A relação a mim e a você. Por isso nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque uma das teses, um dos ideais, um dos pensamentos que Satanás tinha era que se Jó perdesse todos os seus bens e as suas riquezas, ele blasfemaria contra o Senhor. Não é isso? Que ele ia blasfemar do Senhor. Mas é engraçado, sabe o que, irmãos? Eu vou abrir no capítulo 1 aqui rapidinho, isso aqui eu não posso deixar passar, capítulo 1, versículo 20, se não me engano, irmãos, rapidinho comigo. Eu não posso deixar passar isso aqui. Ó, é isso, capítulo 1, versículo 20, ele fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. E fez o que, irmãos? E adorou. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí nós vamos perguntar para a nossa vida, quando nós passamos por problemas ou situações na nossa vida, nós vamos questionar ou nós vamos adorar a Deus? Nós vamos questionar as ações de Deus sobre a nossa vida ou nós vamos adorar o Senhor? Quando Jó soube que ele perdeu todos os bens, ele adorou o Senhor. Quando Jó soube que ele perdeu os seus filhos, a sua família, ele adorou o Senhor. Quando Jó soube que ele ficou doente, coberto de uma chaga mortal, ele adorou o Senhor. Aleluia. O que te falta para você adorar o Senhor, igreja? O que me falta para me adorar o Senhor? Aleluia. O que falta na minha vida para me adorar o Senhor? Se eu já tenho Deus, já é o suficiente para mim. Isso é loucura, pastor, não é loucura não. Só sabe disso que é um verdadeiro cristão. Só sabe disso, como Pedro fala, é uma alegria indizível. Não tem como a gente transmitir em palavra a alegria que nós sentimos em servir e seguir ao Senhor. Só sabe, só vive quem tem na tua vida. E Jó tinha alegria de Deus estar na vida dele, porque Jó naquela situação, diz a palavra do Senhor, ele rasga as suas vestes,
ele se cobre de cinza, ele raspa a sua cabeça, e agora ele se levanta do pó e da cinza, e ele começa a adorar o Senhor. Aleluia. Eu não sei qual foi a adoração de Jó, mas eu tenho certeza, irmãos, com certeza ele exaltou: digno é o Senhor, Aleluia. louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Digno é o Senhor de toda adoração, porque o Senhor tem domínio de todas as coisas sobre as tuas mãos, sobre a palma da tua mão. E agora, irmãos, penso eu, Satanás olhando para aquele cenário agora, não é isso? Satanás olhando para aquele cenário, que era um cenário de derrota, um cenário de destruição, pelo ideal de Satanás. Mas Jó agora, ele honra a Deus, e além de honrar a Deus, ele agora destrói todos os questionamentos de Satanás sobre a vida de Jó. Pensa uma coisa comigo aqui nesta noite, irmãos. Eu não sou Jó, você não é Jó, mas pensa comigo aqui nesta noite. Às vezes Deus começa a arrancar algumas coisas da nossa vida e a gente começa a reclamar de Deus, não é isso? E às vezes é coisas pequenas, porque diz os historiadores que essa situação que Jó ficou aqui foi cerca de 11 anos, irmãos, no pó e na cinza, doente, morrendo, cada dia mais apodrecendo, vivo, para que Deus venha restituir a vida dele em dobro. Porque às vezes nós queremos só a restituição em dobro na nossa vida, mas para ter restituição em dobro em nossa vida, é necessário perder algo que nós queríamos e amávamos tanto, para que o Senhor venha restituir na nossa vida. Mas às vezes não queremos perder, porque o próprio Jesus fala: aquele que perde, ganha. Se você quer ganhar a tua vida, perdê-la-á. Porque assim é na presença de Deus. É ganhando, é descendo que a gente sobe. Louvado seja o nosso Deus. Mas às vezes nós queremos estar nas alturas, mas não queremos passar pelas provações que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Entenda uma coisa ainda maior nesta noite, guarda isso no coração, é maior que eu vou te falar aqui nesta noite. Se chegou alguma provação na tua vida, se chegou alguma dificuldade na tua vida, adore o Senhor, porque é sinal que você está preparado. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Pedro não estava preparado, chegou Satanás para cirandar a vida de Pedro. Assim como Satanás pediu para trocar na vida de Jó e Deus deixou porque Jó estava preparado, quando Satanás agora pede a Jesus para cirandar a vida de Pedro, o que Jesus fala? Por que Jesus não deixou? Não estava preparado. Aleluia. Porque quando você está preparado, você passa pela prova dando glória a Deus. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Não tem problema, está tudo certo. Porque Ele continua sendo Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. É difícil a gente entender isso, irmãos, mas é necessário. Sabe por quê? Jó ele perde tudo, mas ele perdeu a presença de Deus. Aleluia. Ele não perdeu a presença de Deus. Aleluia. A gente só sai do centro da vontade de Deus quando nós perdemos a presença de Deus sobre a nossa vida. Nós só saímos do foco de Deus quando nós perdemos a presença de Deus sobre a nossa vida. E olha, irmãos, que nesse contexto que nós estamos lendo aqui, nós não tínhamos os privilégios que nós temos hoje não, tá? Nós não tínhamos Jesus, a destra de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, né? Todo mundo que tinha o Espírito Santo. Você é um verdadeiro adorador, você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus, você tem Jesus intercedendo por você, a destra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esses benefícios foram conquistados para mim e por você na cruz do Calvário, derramado sobre a nossa vida. E Satanás pode arrancar isso da minha vida e da tua vida? Não, continua adorando então. É isso, continua adorando. Porque se nós não adorarmos, aleluia, com certeza Satanás vai arrancar a semente que foi plantada no nosso coração. Se nós olharmos para o problema, se nós olharmos para o tamanho do gigante que se levanta diante da nossa vida, nós não vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi olhou para o gigante e falou assim: eu não quero nem saber o tamanho do gigante. Quem é esse
incircunciso não é para afrontar vocês não, Israel. Não é para afrontar a gente não. Quem se incircunciso para afrontar o nome do Deus vivo. Oh, Deus. Deus poderoso. Aleluia. Davi ficou irado, não foi porque afrontou Israel não, porque afrontou o Deus vivo. Aleluia. O nosso Deus, ele está vivo, irmãos. Aleluia. Aleluia! Ao ponto que ele fala aqui, Jó fala, no livro de Jó, bem sei eu que tudo pode. Tem alguma coisa impossível para Deus? O que Jó está falando? Tudo o quê? Tudo envolve o quê? Ah, está morto. Está ali, está pune. Aleluia. Ah, está morto, tira a pedra lá, vem para fora. Está enfermo. O Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor muda para a história. Aleluia. Ah, saiu da casa do pai, está perdido, está cuidando de porco, está no meio da lama. Vem que eu te dou um abraço, meu filho. Louvado seja o nosso Deus. Porque o nosso Deus ele continua de braços abertos. Eu sei que tudo pode, o Senhor, o Deus maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a igreja serve. Glória a Às vezes nós Deus. ficamos com medo da afronta do inimigo da nossa alma. Às vezes ficamos com medo da afronta do macumbeiro, do feiticeiro, qualquer afronta que vier, irmãos, em nome de Jesus. Bem, Senhor, que tudo pode, Senhor, sobre a minha vida. Aleluia, Deus. Você é guardado por Deus, você é protegido por Deus, louvado seja o nosso Deus. Alguém para chegar até na tua vida tem que passar, e passar sabe por quem? Por Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou e está reinando na destra de Deus, tem que passar por Jesus primeiro. Glória. Jesus é teu escudo, Jesus é o teu guardião, Jesus é o teu protetor. Alguém para alcançar a tua vida tem que passar por Jesus, porque você está debaixo da mão de Deus. Aleluia. Bem sei eu que tudo pode, Senhor. Eu sei que o Senhor tudo pode. Versículo 2: e nenhum dos teus planos pode ser. A gente serve um Deus frustrado, gente? Cara, me decepcionei com a diaconisa Giovanni. Deus fica frustrado? Aleluia, nunca. Deus está lá no céu preocupado. Caramba, diaconisa Giovanni, o que aconteceu com ela? Estou preocupado. Esse não é o Deus que eu sirvo, não. Sabe por que não é o Deus que eu sirvo? É o que João fala. Vou repetir de novo a parte B do versículo, irmãos. Vou repetir de novo. Nenhum dos seus planos pode ser. Os planos é de quem? Os planos, irmãos, é de Deus. É de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Deus ele tem os planos na palma das tuas mãos. Nós não sabemos os planos de Deus, lógico que não sabemos. Mas Deus já sabe a minha vida, a tua história, a minha história, a tua história. Deus já sabe toda a nossa caminhada. E Ele conhece o nosso coração. Venceu que tudo pode. E olhamos, irmãos, essa história aqui de Jó, para nós chegarmos nesse capítulo 42, chegou um momento que Jó, vieram os amigos dele, irmãos. Primeiro eles começaram a chorar junto com Jó, que diz a palavra do Senhor, não foi isso? Começaram a chorar junto com Jó, e viu-se, pô, ninguém está com Jó, só tem gente. O quadro da história de Jó não está sendo mudado. Jó tem uma coisa contra Jó, Jó está em pecado. E agora eles começam a desandar, a falar mal de Jó, falar besteira para Jó. E isso, irmãos, irou Jó. Sabe por que irou Jó? Jó ficou irado, ficou com o coração queimando. Mas ele não desandou a falar mal dos seus amigos. Ele não desandou a querer brigar com seus amigos, a contender com seus amigos, ou querer se defender. Ele não fez nada disso. Ele ouviu eles falando, mas ele foi conversar com Deus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Jó, ele levantou 36 perguntas em direção a Deus. Senhor, por que o Senhor não fez de mim um aborto vivo? Por que o Senhor não secou o leite da minha mãe para que eu viesse morrer? Ele desejou a morte porque caíram tantas coisas em cima dele, tantos problemas, já estava passando por dificuldade na família, financeiro, de vida. Diz a palavra do Senhor que ele ficou no pó e na cinza, se coçando com um caco de telha. Louvado seja o nosso Deus. A sua esposa que ficou viva ali abandonou, Jó ficou sozinho no vento.
hora que é você e Deus, tá, irmãos? Tem hora que você vai usar, você vai só ouvir palavras, só seta ao contrário, vindo de encontro da tua vida. Tem hora que você vai ouvir só palavra de derrota, vindo de encontro da tua vida. Mas é para parar de adorar? Questiona ou adora? É para parar de adorar? E ele levanta lá 36 perguntas a Deus. E Deus fez o que dessas 36 perguntas, irmãos, a princípio? Deus respondeu alguma? Deus se calou por um bom tempo. E quando Deus se levantou, irmãos, para responder a Jó, ele responde a Jó com 70 perguntas. Está aqui, ó. Se a gente for ver aqui, está aqui, ó. Com 70 perguntas a Jó. Jó, aonde você estava quando eu constituí as estrelas do céu? Jó, aonde você estava quando eu separei as águas da terra e fiz o firmamento? Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, com quem eu peguei conselho para criar algo na face da terra? E encheu Jó de perguntas. Aí sabe o que Jó fez, irmão? Jó cai em si. Sabe o que Jó cai em si? Aí ele olha para Deus, para onde eu estou indo? Será que eu estou fazendo na minha vida? Aí ele fala, bem sei eu que tudo pode, Senhor. Deus mandou um refresco na mente de Jó, para Jó voltar para o caminho certo que ele estava andando. E agora, sem ninguém saber, Deus institui agora Jó como agora o libertador e o conselheiro e o intercessor dos seus amigos desviados. Porque os amigos estavam desviados da presença do Senhor. E diz o versículo número 10 que nós lemos, tá, irmãos? Olha que momento que Jó é restituído, irmãos. Presta atenção, não foi do nada que Deus chegou e restituiu em dobro aquilo que Jó tinha. Olha o momento que Deus restituiu o que Jó tinha, versículo 10, capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele fazia o quê? Quando ele chorava por quem? E o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuía. Aleluia. Aleluia. Engraçado que Deus deu tudo em dobro, irmãos. Mas ele deu tudo em dobro as coisas materiais. A esposa foi a mesma esposa. Filhos eram 7 homens e as 3 meninas que tinham. Agora servo foi em dobro. Posse foi em dobro. Imagina comigo agora, irmãos. Jó era o homem mais rico do Oriente, irmãos. Agora ele é o mais rico do Oriente quantas vezes? 2 vezes mais rico do Oriente. Porque nós entendemos, irmãos, que Deus é o Deus que dá. É o mesmo Deus que, se Ele quiser, Ele tira. O mesmo Deus que dá, se Ele quiser, Ele tira. Deus te deu, Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome. Não esqueça essa palavra. Bendiga o Senhor, mesmo quando tudo faltar. Foi cantado aqui nesta noite. Ainda que a figueira não floresça, não haja gado no curral, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha. Eu falei no comecinho, Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu o Deus, o Senhor. E esse Deus que restaura, irmãos, Ele está disponível à minha vida e à tua vida. Glória a Deus, aleluia. Olha só, irmão, chegou muitas vozes ao ouvido de Jó. Chegou a voz de Satanás, chegou a voz dos amigos, chegou a voz da mulher. Mas a última voz que chegou e mudou a vida de Jó foi a voz de Deus. Espera a voz de Deus abraçar a tua vida. Espera a voz de Deus abraçar a tua casa. Espera a voz do Senhor abraçar a tua causa. Espera a voz do Senhor te alcançar. Porque se o Senhor fez promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa sobre a tua vida. Diz a palavra do Senhor que Josué e Caleb, eles perseveraram porque eles ouviram a voz do Senhor. Não ouviram a voz dos 10 murmuradores
Você está ouvindo a voz do murmurador ou a voz de Deus? Irmão, chegam muitas vozes nesse ouvidinho aqui e nesse ouvido daqui. Ó, entra a voz aqui, entra a voz aqui. Mas qual voz você tem dado crédito? Aleluia. Bem sei eu que tudo pode. E por fim, Senhor, o Senhor vai se levantar em meu favor. No pó e na cinza. Viva isso comigo nesta noite, irmãos. Como eu falei no começo, às vezes nós olhamos a história de Jó, mas nós não vivemos a história de Jó, mas tenta só viver e imaginar um pouquinho dessa história de Jó, o que Jó passou. E diante do cenário que você está vivendo, o que é o seu cenário perante o cenário que Jó passou? Fala para mim. Jó esperou 11 anos o tempo de Deus acontecer. Josué e Caleb esperou 40 anos para tomar posse da terra prometida. Quanto tempo você tem esperado que você está querendo desanimar? Sinta uma coisa nesta noite, irmãos. Às vezes os problemas nos abraçam, não é porque você está em pecado, nem eu estou em pecado, não. É Deus provando a tua fé. É Deus provando quem você é na presença dele. Às vezes a situação chega na nossa vida, mas Deus está falando assim: você aguenta, você suporta, continua adorando, porque você aguenta. Eu permiti porque você aguenta a suportar essa provação. Eu permiti porque você aguenta ser esse peso sobre a tua vida. Não é hora de parar, não. Não é hora de desistir, não. Não é hora de reclamar contra o Senhor, não, mas é hora de adorar o Senhor. É adorar o Senhor, porque o Senhor procura o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Rasga o seu coração na presença do Senhor. Não pare de adorar, não pare de adorar. Não interessa o que você está passando, porque às vezes, irmãos, nós temos um sentimento de autocompaixão, de ter pena de nós mesmos, mas não tem esse sentimento na tua vida. Mas tem um sentimento do verdadeiro adorador, no qual tem Deus sobre a tua vida, no qual tem Deus sobre a tua história, porque nós sabemos que por fim o nosso Redentor ele vai se levantar em nosso favor. Aleluia. Ninguém aqui está sozinho, não. Você está sozinho, igreja? Está sozinho? Ninguém está sozinho? Levanta a mão. Ninguém está sozinho, não. Então não desconfie de Deus, não duvide de Deus na tua vida. Ele está aí contigo. Oh, aleluia. Ele está comigo, ele está contigo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Irmãos, quem olhava para Jó assim, ninguém entendia o sofrimento de Jó, isso, portanto que atribuíram para ele que estava em pecado. E eu creio que nem o próprio Jó, irmãos, eu creio que nem o próprio Jó entendeu por causa daquele sofrimento. Mas mesmo sem entender, ele fez o quê? Adorou. Aleluia, Deus. Às vezes nós queremos entender algumas coisas que acontecem com a gente. Eu quero entender isso. Por que isso? Eu quero entender o porquê disso. Eu estou me aproximando do Senhor e mais problema vem. Aí o Senhor está olhando para lá do céu falando assim: adora. Adora. Abra sua boca e adora. Aleluia. Glória a Deus. Rasga o seu coração. Entra na madrugada e adora. Entra na minha presença e me adora. O Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores, irmãos. Que adora o Pai, que adora em espírito e em verdade. Nosso Redentor está vivo, irmãos. Ele vive, Ele reina. Ele governa. Ele rege céu e terra. E Jó, irmãos, ele vai falar uma coisa aqui, para a gente partir para o final. O versículo, deixa eu ver qual versículo. Acho que o versículo número. Vou ler o 3 e o 4, irmãos. Está por aqui. Para a gente ser mais rápido. Quem é aquele, versículo 3? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha que Jó. Olha Jó falando para ele: Senhor, das 36 questionamentos que Jó levantou a Deus, ele fala assim agora: Senhor, na verdade eu falei do que não entendi. Então, para o Senhor, me perdoa. Eu falei de coisas para o Senhor, eu nem entendi do que eu estava falando, eu estava tão atribulado, eu estava tão oprimido pelos meus amigos, que eu falei de coisas que nem eu entendia. Senhor, me perdoa. Versículo número 3.
Aí ele continuou. Não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Aí, sabe por que o Senhor fez isso com Jó? Jó já era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas sabe que Deus apertou Jó para mais o quê? Para Jó ainda se aproximar ainda mais de Deus. Você entende isso, igreja? Às vezes a gente já está próximo de Deus, orando, consagrando, estamos no culto, estamos adorando, vamos em vigília, vamos para o monte, vamos para o vale, levantamos de madrugada, adoramos ao Senhor. Tem um culto, o irmão convida, estou lá, tem um culto de manhã eu estou, tem um culto à tarde eu estou, domingo eu também estou, de noite eu também estou, mas aí o Senhor aperta o negócio. Não é porque você está mal, você está ruim não. Sabe por quê? Ele quer você mais perto. Olha aqui, versículo de número agora, versículo número 4. Coisas maravilhosas demais para mim. Todas que eu não conhecia. Aí o versículo 4. Escuta-me, pois. Dito eu falarei, e te perguntarei, e tu ensinarás. Versículo 5. Eu te conheci. Esse aqui é versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Preste atenção nisso, irmãos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te. Aleluia, Deus. Mas pastor, como que meus olhos podem ver o Senhor? Quando o Senhor se chega para perto de nós, irmãos, e aquilo que a gente pensava que não poderia acontecer, aquilo começa a movimentar na nossa vida. Os nossos olhos estão vendo o Senhor. Aquilo que eu pensava que o Senhor não podia fazer, aquilo que eu pensava que era o meu fim, não é o fim. Aí meus olhos começam a ver o Senhor. Agora o Senhor começa a abraçar aquela causa que para mim não tinha solução. Eu começo a ver o Senhor na mão do Senhor. O Senhor começa a abraçar agora minha casa, minha parentela. Agora eu começo a ver o Senhor de perto. Eu só ouvindo o Senhor, mas agora eu estou vendo os milagres do Senhor. Agora eu estou testemunhando os milagres do Senhor. Agora eu estou vendo a mão do Senhor operando sobre a minha vida. Agora o que Gutenberg leu nesta noite, que a palavra do Senhor vai falar que muitos daqueles discípulos oraram para Jesus. Jesus fez um discurso difícil, até comer no meu corpo, beber no meu sangue. Eles olharam assim: poxa, agora como que pode, nós somos canibais, comer de Jesus, seu sangue, seu corpo? E muitos dos discípulos fizeram o quê, irmãos? Abandonaram Jesus, não é isso? Porque foi um discurso difícil. Mas ele olha para Pedro e ele fala assim: Pedro, vocês também não querem ir junto com eles? Vocês aí, os 12 discípulos, também não querem ir junto com eles? Porque não me abandonaram? Aí o que Pedro falou foi o quê, irmãos? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia, Deus. Para onde iremos nós que somente o Senhor, Ele tem palavras de vida eterna para a minha história e para a tua história. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então isso aqui que Jó está falando em outras palavras aqui, irmãos, no versículo de número 5. Guarda aí, irmãos. Marca a tua Bíblia e marca o nome de Jesus. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Por isso que eu falo, irmão, nós temos que olhar a palavra do Senhor. Nós temos que olhar a palavra do Senhor com olhos espirituais. Aleluia. Esse versículo não está aqui, não é à toa. Essa palavra não está aqui, não é à toa. Não é algo que nós temos que levar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Porque uma coisa é a gente ouvir do Senhor, saber do Senhor. Uma coisa é a gente... eu sei, o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Eu sei que viu Jesus e morreu na cruz do Calvário. Eu sei que no terceiro dia Ele ressuscitou. Mas nós temos que ver os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Para onde iremos nós, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde, Senhor, eu vou? Para onde eu me ausentarei da Tua presença? Para onde eu fugirei da Tua presença? Ele fala bem claro no versículo 5, partindo para o final: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te... Vocês têm visto o Senhor, irmãos? O perguntar é melhor ainda: vocês conhecem Deus? Ou só conhecem de ouvir falar? Eu só conheço porque o irmão falou que curou a vida dele. Eu só conheço porque o irmão falou que curou na casa dele. Mas não curou na casa do irmão, não pode curar na tua casa, não? Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Não fez lá na outra casa, não pode fazer na tua casa, não? Você conhece Deus de perto? Aleluia. Você tem andado com Deus? É necessário nós andarmos com o Senhor, porque a palavra fala assim: eu só sabia do Senhor só de ouvir.
mas agora eu te conheço de perto. Nós temos falado disso só de ouvir, irmão, só de ouvir, mas nós temos que andar também com Deus. Aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, anda com o Senhor, será semelhante a uma casa edificada na rocha, que vê o vento, como vê o vento na vida de Jó, que vê a tempestade, como vê a tempestade na vida de Jó. Derrubou aquela casa? Por que não derrubou? Na rocha. Aleluia. Porque estava na rocha, estava em Deus, estava firmado em Deus. Veio a dificuldade, derrubou muitos, mas aquela casa permaneceu. Quando derrubaram a muralha de Jericó, caiu toda a muralha, mas a casa de Raabe estava lá, não caiu a casa de Raabe, porque ela se converteu ao Senhor, e o Senhor prometeu que protegeria a casa dela. A casa dela não caiu, todas as casas caíram, todas as casas foram destruídas, mas a casa edificada no Senhor, a casa que convida o Senhor para estar dentro, essa casa não cai. Aleluia. Glória a Deus. Essa casa não cai. Irmãos, conhecer Deus só de ouvir é mole. Agora, conhecer Deus, de ver Deus, de andar com Deus é diferente. É diferente porque o vento vem, a tempestade vem, não te derruba, não arranca a sua vida do alicerce que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que adorar o Senhor, irmãos, até quando tudo está ao contrário. Não procura só momentos de bom para agradecer ao Senhor. Vou agradecer ao Senhor porque o Senhor me deu essa conquista. Vou agradecer ao Senhor porque o Senhor me deu essa outra conquista. Agradece também ao Senhor pelo dia mal também. Agradece ao Senhor também pela dificuldade que abraçou a tua vida. Agradece ao Senhor quando você é aprovado pelo Senhor. Diz em Hebreus 12 que o Senhor corrige e exorta tudo que Ele ama. Aquele que está sem correção, aquele que está sem exortação, é sinal que Deus não ama. Se Deus tem corrigido a tua vida, é sinal que Deus te ama. É sinal que Deus te ama. É por isso que Deus corrige a nossa vida, porque Deus Ele quer nos ver salvo na eternidade. Agora eu finalizei mesmo. Só vou ler um versículo aqui e a gente vai passar. Chama até os obreiros para cá, para vir os obreiros para cá em nome de Jesus. Mas eu quero ler mais uma vez esse versículo aqui, versículo 2. Não deu para a gente fazer como a gente faz de versículo por versículo, porque hoje a hora é mais avançada um pouquinho. Senão os irmãos vão me matar no passado horário aí. Os irmãos vão me enforcar depois. Olha só, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Bem sei eu que tudo e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos é de quem? Agora eu entendi. Os planos de quem? Deus. Aí às vezes a gente faz plano, o plano não acontece, a culpa é de quem? Nossa! Porque os planos que não é frustrado é os planos de Deus, irmão, não é o meu, não é o seu. Ah, pastor, não posso fazer plano? Não pode, mas espera a confirmação do Senhor, para você não se frustrar. Espera o Senhor botar o selo dele na marca dele, ó, carimbar. Espera Deus carimbar. Se Deus não carimbar, irmãos, não se frustra. Não se frustrará, Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Cadê os obreiros aqui em nome de Jesus?